Calma, não fecha o vídeo. Eu sei que essa questão tá muito maior, esse vídeo tá muito grande. Eu sei que a duração tá bem maior do que aquilo que você tá acostumado nas nossas análises, correções e interpretações do Enem. Só que tem um bom motivo. É porque, junto com essa explicação, vai vir uma aula sobre cinema novo. Para você entender tudo, para você conseguir interpretar essa questão direito. Porque, embora não seja uma questão tão difícil, esse conhecimento, né, essa aula sobre cinema novo vai fazer você interpretar muito melhor. Vamos ver que questão é essa e você vai entender. Então dá um voto de confiança para mim, tá bom? Chega na vibe. Tá aí, questão 17 do Enem 2020 digital, na prova azul, claro, é a questão 17, nós estamos acompanhando a prova azul. Na prova amarela é a questão 41, na prova branca é a questão 8 e na prova rosa é a questão 19. Vou colocar na tela para você aí. Você lembra dessa questão? Você fez, não fez? É muito difícil. Olha, cinema novo. Vamos ler os dois textos e depois e aí a gente vai fazendo um jogadão aqui para você entender tudo, mas ó, calma lá. Texto 1. Cinema novo. O filme quis dizer eu sou o samba. A voz do morro rasgou a tela do cinema. E começaram a se configurar visões das coisas grandes e pequenas que nos formaram e estão a nos formar. Todas e muitas. Deus e o diabo, vidas secas, os fuzis, os cafajestes, o padre e a moça, a grande feira, o desafio. Outras conversas. Outras conversas sobre os jeitos do Brasil. É de Caetano Veloso e Gilberto Gil, maravilhosos, em Tropicália 2. Já presta atenção no Tropicália 2. Eu falo para você prestar atenção nessa letra miúda. Tropicália 2. Vamos lá, deixa eu marcar aqui. De verdinho. Rio de Janeiro, Poligram, 1993. Fragmento, não é a música inteira. Eu vou deixar o card para você ouvir a música toda aí, se você quiser, obviamente. Né? Texto 2. Vamos ver o texto 2. O cinema brasileiro partiu da consciência do subdesenvolvimento e da necessidade de superá-lo, de superar o subdesenvolvimento. Então, partiu da consciência do subdesenvolvimento. Ok. Então, existe uma reflexão sobre a realidade. E de superá-lo de maneira total, em sentido estético, filosófico, econômico. Superar o subdesenvolvimento com os meios do subdesenvolvimento. Tropicalismo, tá vendo por que chama Tropicália o disco lá em cima? Tropicalismo é o nome dessa operação. Por isso existe um cinema antes e depois do tropicalismo. Sabe o que é o cinema do tropicalismo? É isso aqui, ó. O cinema novo. É o cinema da época do tropicalismo. Então, existe um cinema antes e depois do tropicalismo. Agora, nós não temos mais medo de afrontar a realidade brasileira, a nossa realidade, em todos os sentidos e a todas as profundidades. É de Rocha G esse texto. Presta atenção nesse Rocha G. Vai falar o nome dele no enunciado, lá no enunciado eu marco. Tropicalismo, Antropologia, Mito e Ideograma em Revolução do Cinema Novo. Olha aí, ó, explicando para você que o texto fala de cinema novo. Rio de Janeiro, Alhambra, Embrafilme, 1981, adaptado. Uma das aspirações, um dos desejos do cinema novo, aí já no nosso enunciado, uma das aspirações do cinema novo, movimento cinematográfico brasileiro dos anos 60, 1960, incorporadas pela letra da canção. Então, esse desejo do cinema novo foi incorporado pela letra da canção do texto 1. Então, ela foi incorporada pelo texto 1 e detectáveis no texto 2. Deixa eu esperar aparecer para você aí direitinho. Tá com um pouquinho de atraso. E detectáveis no texto 2. Deixa eu marcar aqui o detectáveis. Ok? Detectáveis no texto de Glauber Rocha, que é o nosso texto 2.
ok? Eu vou ligar um cabo aqui para ficar mais rápido para você pegar aí a marcação do texto. Ótimo, agora vai ficar bem mais rápido. Então, detectáveis no texto de Glauber Rocha, que é o texto 2. Essa aspiração, esse desejo, então, que a gente viu, ele está incorporado no texto 1 e está também detectável no texto 2. Ele está incorporado lá e ele é perceptível também no texto 2. Agora vem a questão. Eu vou explicar para você tudo isso aí sobre cinema novo, essa coisa toda aí. Vamos voltar para o nosso slide. Olha só. O cinema novo, ele foi um movimento cinematográfico da década de 60 ali, da década de 60 e 70. A Tropicália foi pequena, a gente vai chegar na Tropicália, e o cinema novo foi um pouco mais extenso. O que o cinema novo fazia? Ele criticava a desigualdade social, tratava de questão étnico-racial, falava do trabalhador, falava do pobre, falava das situações de violência, falava de tudo. Todas as questões que mostram mostrar o Brasil nu e cru, essa palavra minha, não é que tem, era nu e cru, não, forma minha de falar. É que mostrava assim, um Brasil muito real, muito verdadeiro, bem escancarado a nossa realidade mesmo. Porque até então o Brasil fazia muita chanchada, né? Uns filmes que seguiam um roteiro, um padrãozinho de Hollywood, ficava copiando lá os Estados Unidos. E eram uns dramas, uns épicos, só que eram uns dramas e uns épicos assim, às vezes de baixo orçamento, ficava aquele negócio meio capenga. E aí veio com esse cinema novo uma nova forma de fazer o cinema brasileiro, trouxe uma nova cara para o cinema brasileiro. E quem foi o cineasta mais influente do cinema novo? Foi esse cara que está aqui, ó, Glauber Rocha. O cara que escreveu o texto 2. Esse foi o cineasta mais influente do cinema novo. Vamos voltar. O cinema novo, então, ele teve 3 fases. Na primeira fase, né, ele, que foi de 1960 até 64, retratava as contradições sociais, que é aquilo que eu acabei de falar para você. Aí mostrava o sertão, a favela, a fome, a violência, tudo que afetava a população trabalhadora. Na segunda fase, de 1964 até 68, o que aconteceu? Teve o golpe militar, 1º de abril de 64, e como o cinema novo até então ele era um cinema muito político, o pessoal ficou assim meio decepcionado, porque pensou, poxa vida, cinema novo fazendo esse estardalhaço todo, e aí a gente entra numa ditadura e não tem um enfrentamento, não tem nada. Então, com o golpe militar, o povo perdeu a esperança no cinema novo. E aí, antes, na primeira fase, o cinema novo, apesar de retratar esse Brasil nu e cru, ele não era um filme assim muito bem... É igual os filmes tipo de hoje em dia que são mais cult, que às vezes vão pro Oscar e tal, e na verdade não são filmes que muitas pessoas assistem às vezes. É um filme que a crítica gosta muito, os críticos de cinema gostam demais, a falar, puxa vida, bom demais. Mas o povo mesmo não assiste, porque o povo ainda tá naquele negócio mais divertidão, da chanchada, e daqui trem, aquele filme de baixo orçamento, ou senão pegava os filmes vindos de fora. É uma época que vinha muito filme também. Nessa segunda fase, então, eles vão investir em filmes que já fogem um pouco daquele foco nas mazelas e tudo mais, mas são filmes que vão ter uma aceitação maior do público, já vai focar mais no público. Claro que essas coisas nunca são pensadas, né? Mas na hora que chega na terceira fase, até que faz sentido isso aí. Por quê? Na primeira fase era um filme sobre a realidade, mas que o povo não assistia. Na segunda fase, eles já tentam puxar mais para assim, fazer sucesso com o público, um negócio mais popular. Na terceira fase, eles voltam a fazer aquele conteúdo de antes, de mais retratar o Brasil nu e cru, já com a aceitação maior do público. Então, na terceira fase, que também foi chamada de Novo Cinema Novo, Canibal Tropicalista ou Tropicalista, os filmes são mais profissionais e eles buscam retomar a primeira fase com forte presença da violência como forma do colonizado ser reconhecido pelo colonizador. Tipo assim,
O colonizador chegou, suponhamos, né? Portugal chegou no Brasil. Aí, ao invés né, de existir uma paz e tudo lá, uma receptividade, se fosse um caso de haver um conflito, uma violência muito grande dos índios, dos indígenas, desculpa, dos indígenas pegarem aí os portugueses que vieram lá em 1500 e fazer picadinho de todo mundo, ou fazer picadinho de metade, os outros embora correndo, chegar lá em Portugal e falar, não mexe com aquele povo lá não, porque o bicho vai pegar. Pensa se tivesse sido assim. Era mais ou menos isso. Usava a violência como uma forma do oprimido se mostrar pro opressor. O oprimido falar assim: poxa, eu tô aqui, eu tô tendo que matar um para você perceber que eu existo e parar de me oprimir. Era mais ou menos isso. E por isso que a gente fala do canibal tropicalista, porque existe um apelo à violência e a gente vai chegar nessa questão do canibalismo, do tropicalismo. Então, tá aí para você. Olha como que o Enem é filha da. Tá aí para você alguns dos filmes do cinema novo. A Grande Feira, Os Cafajestes, Vidas Secas. A Grande Feira é de 61, Os Cafajestes é de 62, Vidas Secas é de 63, Deus e o Diabo na Terra do Sol é de 64, Os Fuzis também de 64, O Padre e a Moça é de 66, O Desafio é de 66 e Terra em Transe é de 67. Olha, olha que maravilha. Opa, tô riscando coisa que não deve. Olha que maravilha aqui no texto 1, na música. Olha isso. Deus e o Diabo na Terra do Sol, Vidas Secas, Os Fuzis, Os Cafajestes, O Padre e a Moça, A Grande Feira, O Desafio. São os nomes dos filmes. Tá na música, tá na letra da música, os nomes dos filmes do cinema novo. É muito legal. Não, Caetano e Gil. Até eu poderia falar uma palavra, um palavrão que ia rimar com Gil, porque é foda. Então, eles têm aí todo o retrato do cinema novo. E se a música chama cinema novo, eles botaram os nomes dos filmes. Que eram filmes que falavam eu sou o samba, que era porque mostrava a cara do Brasil. Era filmes em que a voz do morro rasgava a tela do cinema, porque a realidade da favela estava na tela do cinema. Percebeu? Olha que legal. Não, eu fico até empolgado. Vamos voltar lá. Então, esse Terra em Transe eu incluí aí, eu vou chegar nele para você ainda. A gente ainda tem muita coisa para falar aqui. Aliás, eu já vou até mencionar. O Glauber Rocha é o cara que fez esse filme aí. Ele escreveu e dirigiu esse Terra em Transe. O Glauber Rocha que é o autor do texto 2 que está na questão. Esse Terra em Transe foi o filme que inspirou o Caetano Veloso a escrever a música Tropicália. Tô tudo conectado. Vamos continuar. Tropicalismo, então vamos falar um pouquinho de tropicalismo, já que a gente entrou nessa questão da tropicália. Vamos entrar no... Aliás, espera, deixa eu deixar um card para você que tem esse Terra em Transe no YouTube. Eu vou deixar o card aí que você pode assistir se você quiser. Interessante, é legal. Vou deixar aí para você. Se você quiser, você assiste, né? Filme... E é legal porque você vai linkar com muita coisa que acontece hoje em dia. Você vai ver que tem umas semelhanças aí. É uma distopia. Distopia de histórias tipo O Conto da Aia, The Handmaid's Tale, né? Que conta uma história no futuro, assim, meio louco. Vamos voltar aqui. Tropicalismo, Tropicália e movimento tropicalista. Esse movimento ele aconteceu, um movimento cultural que aconteceu entre 1967 e 1969. Tinha um concurso de música, até vai estar num dos slides aí, não é agora, mas tinha um concurso de música que ele acontecia na Record em São Paulo e na Globo no Rio. E esse concurso era um concurso de música popular
No contexto desse concurso foi surgindo esse movimento, né, nos artistas que participavam e tudo. E aí nós temos na música Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Os Mutantes, que a Rita Lee fazia parte do grupo, Tom Zé. E o nome Tropicália vem de uma obra do Hélio Oiticica, um escultor, um artista plástico, Hélio Oiticica, que foi exposta na mostra Nova Objetividade Brasileira, realizada no Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro, em 1967. O nome, então, foi o Hélio Oiticica que deu, depois o Caetano criou uma música chamada Tropicália, com base no filme Terra em Transe. E aí, se você ouvir a música Tropicália, eu vou deixar o card para você aí agora. Se você ouvir a música Tropicália, você vai ver que ela tem uns batidos de candomblé, tem uns tamborzinhos de candomblé, uns batidos, uns batuque. E no filme Terra em Transe também tem. Então tá tudo conectado. E só uma curiosidade, no Museu Inhotim, fica em Brumadinho, o lugar onde aconteceu aquele desastre da Vale. Lá tem, eu não sei se tem, mas não lembro, porque tem anos que eu fui no Inhotim, tem muitos anos mesmo. Mas lá tem uma obra, pelo menos que eu me lembro do Hélio Oiticica, porque eu tirei uma foto nessa obra e eu vou procurar essa foto, se eu achar eu vou colocar no Instagram do Puxa Língua. Eu tirei uma foto, já é sobre concretismo, então são paredes coloridas, umas telas e tal. Bem legal, é uma obra do Hélio Oiticica também. Então, se você quer ver a foto, vai lá no Puxa Língua que eu juro que eu vou procurar e vou colocar lá. Espero que eu encontre, né? Porque a foto é de 1900 e... A foto é de 2000, ou 2011 ou é 2012, por aí. Eu fui lá 2 vezes. 2010 ou 2012. Então, tem uns 10 anos. Cronologia do tropicalismo, né? Foi o meteoro da paixão. Então, 1967, no terceiro Festival da Música Popular, que é o festival que eu te falei, Caetano Veloso interpretou Alegria, Alegria. Onde é que tá Alegria, Alegria? Questão 27 do Enem 2020 impresso. Tá o card para você aí. Tá tudo conectado, gente. Tá tudo conectado. Então, teve uma questão no Enem impresso sobre essa música, que foi a música que marcou o início do tropicalismo. Olha que coisa! Quem fez isso não pode ter sido coincidência. Alguém pensou nisso. Que a música é... Eu esqueci a letra agora. É a questão 27. Eu vou lembrar a letra aqui. É caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro. É essa. Tá lá. Você pode pegar a questão aí que ela tá corrigida já para você também. A questão do Enem impresso. E Gilberto Gil e os Mutantes cantaram Domingo no Parque. Essas duas músicas, mas principalmente Alegria, Alegria, marcam o início do tropicalismo na música. Em 1968, o Festival de Música Popular foi considerado inteiro tropicalista. O trem já tava, tipo, era o sertanejo, era o... Como é que chama o sertanejo das mulheres? Eles deram um nome agora, mas eu esqueci. Ah, quebrei meu lápis. Mas era o sertanejo feminino da época. Era o top do top. E aí, em 1968 também foi lançado o disco Tropicalia ou Panis et Circenses, eu não sei falar francês, que foi o disco assim que marcou e é um dos discos, se não me engano, o segundo disco mais... eu não sei, tem uma classificação muito top para esse disco. Procura aí que você vai achar. Mas ele, assim, é um disco que ficou marcado mesmo. Renomadíssimo. Em 1968, Caetano e o Gil são presos pela ditadura num incidente que teve e tal. Eles foram presos e aí o tropicalismo foi acabando. Muito bem. Dentro dessa questão toda de tropicalismo, vamos voltar para o cinema novo e tratar um pouquinho do movimento antropofágico. O movimento antropofágico era da década de 20. Modernismo. Enem adora modernismo. Da década de 1920, uma manifestação artística brasileira. Antropo quer dizer homem, fagia comer. Então, antropofagia é
canibalismo. Só que a antropofagia é como se fosse um sentido metafórico, que você não é que você vai devorar a pessoa, não. Uma forma de devorar, tipo, o que aquela pessoa representa. Então, porque o canibalismo do índio servia para obter os dons do inimigo. Quando o indígena praticava o canibalismo e tudo mais, era para a ideia era que fosse pegar para si os dons do inimigo. Então, a ideia da antropofagia era que o brasileiro pegasse aquilo que vem de fora, do exterior, mastigasse aquilo que vem de fora, de certa forma, e aí juntasse com coisa, né, genuinamente brasileira. O telefone tá vibrando. Ó. O pessoal me liga na hora que eu tô gravando. Misturasse com coisa genuinamente brasileira e fizesse um negócio novo, com base naquilo que veio de fora. Então, tá até aí para você, ó, digerir a cultura vinda do exterior e processá-la e misturá-la para dar origem a algo que é nosso. 2 nomes do movimento antropofágico, o Oswald de Andrade e a Tarsila do Amaral. Inclusive, o Oswald escreveu o Manifesto Antropófago, se não me engano, mas pode ser chamado também de Manifesto Antropofágico, que é esse aí que está na tela para você. Vê se você acha alguma coisa. Esse desenho. E Helena, só para trazer um exemplo para você assim de coisa, pegar as coisas do estrangeiro, do que vem de fora, mastigar, né, e transformar em algo nosso. Nesse manifesto tem um trechinho que ele pega lá Shakespeare e aí o Oswald de Andrade escreve: "To be or not to be, that's the question." Porque tem o to be or not to be, that's the question, de Hamlet. Ele pega to be or not to be, that is the question. Ele pegou o que veio de fora, mastigou e colocou uma coisa brasileira e fez uma coisa nossa. Então, e agora? Aquele desenho que estava lá, olha aí, ó. É o Abapuru da Tarsila do Amaral, que também é uma coisa assim. Você tá focando no pé, a pessoa não tem rosto, o rosto tá minúsculo, tipo, a cabeça tá minúscula, você foca numa coisa totalmente inusitada, então meio que descaracterizando aquilo que vinha sendo considerado arte até então. E aí nós temos, como você viu, o movimento antropofágico é da década de 1920, o cinema novo é na década de 1960, mas nós temos reflexo da antropofagia no cinema novo. Você lembra lá que na terceira fase eles tinham o canibalismo, a antropofagia e tudo mais? Macunaíma, então, que é um livro de Mário de Andrade, inclusive o Oswald de Andrade leu aquele manifesto antropófago na casa do Mário de Andrade. O Macunaíma, livro do Mário de Andrade, que foi influenciado pela antropofagia, virou filme quando? Em 1969, na terceira fase do cinema novo. Eles pegaram lá a referência. E aí, para ficar mais explícito ainda, porque já o cinema novo já trazia, tinha o canibalismo, né? Trópico canibalismo. Então, eles já tinham, assim, uma forma bem mais explícita de tratar a questão antropofágica, já não era nem como metáfora. E aí tem um filme que é Como Era Gostoso o Meu Francês. Foi dirigido por Nelson Pereira dos Santos e tem canibalismo no filme. Inclusive, essa é a capa para você ver, tipo, a pessoa comendo um braço. Ok. E aí, só mais uma referenciazinha para você. Olha a capa do filme Macunaíma e olha a obra Operários da Tarsila do Amaral, que é lá do movimento antropofágico na década de 20. O filme Macunaíma no cinema novo. Tem uma certa semelhança, não tem? Ali embaixo as cabecinhas, toda lá em cima, todas as cabecinhas juntas também, todo mundo juntinho. E aí eu deixo de recomendação para você uma coisa que eles falam que é tem gente que comenta isso, que é como se fosse um cinema novo de agora, que é o filme Bacurau. Porque tem muito de cinema novo nele. Tem pegar o que vem de fora, digerir e transformar numa coisa nossa, que é feito, muito bem feito no filme. Tem a violência como forma do oprimido se mostrar para o opressor. Então, assim, tem tudo de cinema novo no filme Bacurau. Se você não assistiu ainda, eu recomendo que você assista. Todo mundo vai, Bacurau, né? É porque é legal mesmo, é interessante. E você vai encontrar tudo isso que eu falei de cinema novo, você vai encontrar no filme Bacurau.
Vamos voltar para a questão e responder ela agora que você teve essa aula de cinema novo e antropofagia, e dedo no microfone, meu telefone vibrando e aquela coisa. Vamos voltar lá então. Aí, vamos ver então. A gente nem precisa ler o texto de novo, né? Vamos passar direto para as alternativas. Se você quiser, você volta o vídeo lá no comecinho e lê o texto de novo. O texto está na descrição também. Uma das aspirações do cinema novo, acho que ficou bem claro já para você, um dos desejos do cinema novo, movimento cinematográfico brasileiro nos anos 60, incorporadas na letra da canção. O que está incorporado na letra da canção? Os filmes que retratavam o Brasil. Os filmes que mostravam a nossa identidade, que mostravam a nossa cara, que mostravam o Brasil nu e cru. Os títulos deles estão ali e você ainda tem duas, né? Tem o filme quis dizer Eu Sou o Samba, quer dizer a cara do Brasil, e tem A Voz do Morro rasgou a tela do cinema. Duas. E detectáveis também no texto de Glauber Rocha. O texto fala de quê? Da consciência de subdesenvolvimento e de usar o subdesenvolvimento para superar o próprio subdesenvolvimento. E ali estava falando, agora nós não temos mais medo de afrontar a realidade brasileira, a nossa realidade. Também a mesma coisa, de mostrar a cara real do que é o Brasil. Vamos ver as alternativas. Ufa, estamos chegando. Letra A. Então, esse desejo do cinema novo era retomar as aspirações antropofágicas pela prática intertextual. Como você viu, existiu uma intertextualidade, por exemplo, no Macunaíma, nessas coisas, de buscar coisa lá do movimento antropofágico, ou de trazer o que era de fora, como é o Tupi or Not Tupi. Trazer de fora faz uma intertextualidade, dá uma misturada, uma mesclada nos textos. Mas não é isso. O objetivo do cinema novo não é retomar aspirações antropofágicas. Não é retomar desejos antropofágicos. Aspirações são vontades, né? Não é retomar desejos. Um dos desejos do cinema novo não é retomar desejos antropofágicos. Até porque o cinema novo não foi só antropofágico. A antropofagia está na terceira fase. Letra B. Problematização do conceito de arte provocada pela geração tropicalista. Existia uma problematização no conceito de arte no tropicalismo? A problematização estava mais lá no movimento antropofágico do que no próprio tropicalismo, na década de 1960. E o tropicalismo só retomou na sua terceira, no cinema novo retomou na sua terceira fase o movimento antropofágico. O tropicalismo, nem tanto, porque o tropicalismo era mais na música, prioritariamente na música. Então, não necessariamente. Meu telefone está chamando novamente. Muito bem. Então, vamos então marcar, riscar a nossa letra A, que nós já vimos que não está correta, e a nossa letra B. Letra C. A materialização do passado como instrumento de percepção do contemporâneo. É porque você vai pegar coisas do passado, vai materializar e vai fazer perceber melhor o contemporâneo? Não. Nananina, não. Materialização do passado. Você vai buscar coisas do passado, torná-las físicas, materiais e tal, para você perceber o atual. Não. Esse não é o desejo do cinema novo. Não é materializar o passado, não. É materializar a realidade. Letra D. Sintetizar a cultura popular em sintonia com as manifestações artísticas da época. Não é só a cultura popular que quer ser sintetizada pelo cinema novo. Então, o que é? É formular uma identidade brasileira calcada na nossa cultura, e aí sim vem a cultura da letra D, que eu falei que não era só, então tem a cultura também, e na crítica social. E essa é a nossa resposta certa. Ufa, vou olhar como sempre se não tem mais nada para eu falar para você. Não tem. Falei tudo que eu tinha que falar. E bora finalizar que eu vou fazer uma revelação para você. Para falar a verdade para você, olha, eu gravei essa aula 2 vezes. Na primeira, eu não senti que estava bem contemplado o assunto, por isso que eu fiz essa que ficou grande.
para poder explicar tudo para você do cinema novo, da antropofagia, do canibalismo, do tropicalismo, etc, para você entender a questão inteira. Ok? Então, conta aí pra mim o que você achou dessa questão. Eu acho uma questão difícil, você precisa saber disso tudo. Conta pra mim o que você achou. Não deixe de se inscrever no canal, porque inscrevendo você me ajuda muito, tá bom? E recomendar também para os seus colegas, para os seus amigos, para todo mundo que vai fazer Enem, que vai fazer vestibular, que vai fazer prova de concurso, para todo mundo que quer interpretar melhor, fazer interpretação de texto melhor, tá bom? Beijo pra você e até a próxima. Espero que você tenha gostado. Tchau, tchau.